começando pelo pai, né? Um pai orgulhoso das filhas e da família que tem. Estou muito feliz com a minha atual situação. O poeta ele faz parte da estrutura do escritor, né? Assim, como eu sempre tive uma dedicação a escrever, isso falo desde os 15 anos, e eu diria que talvez tenha sido minha primeira profissão, a de escritor, e eu publiquei o primeiro livro de poesias aos 21 anos, então eu diria que isso talvez seja a estrutura mais antiga, mais arraigada que eu tenha na minha estrutura, na minha personalidade, nos meus talentos. E como escrever não é só uma atividade, tem um aspecto meio diletante no escrever, mas tem um aspecto de querer publicar, de querer que isso se torne um ofício, de veicular suas ideias, porque a ideia de escrever para você mesmo, como eu coloquei em alguns aspectos aí, alguns posts do blog, é muito boa como um alívio catártico, um aspecto que favorece a autoexpressão, mas é uma coisa totalmente diferente da literatura e de uma poesia que se quer, uma poesia com consistência. O aspecto médico também faz parte da personalidade. Como dizia o Swedenborg, um homem pode ser muitas coisas. Então eu me apeguei muito a essa frase e nunca quis delimitar, não, você é médico e você só pode ser médico, ou você é escritor e só pode ser escritor. Eu acho que as pessoas podem ir mudando e podem ir incorporando novos atributos, desde que a pessoa tenha uma aptidão, talento, gosto, né? Olha, eu comecei medicina depois de ter feito um período de filosofia, aí abandonei a filosofia, fui fazer medicina, e a ideia era fazer psiquiatria, né? Estava convencido de que era um caminho. Mas no começo da faculdade, eu conheci um professor que me influenciou muito, que foi o professor Walter Maffei, e ele tinha uma visão muito crítica da psiquiatria, até por ser anatomopatologista e ter uma visão, vamos dizer, de contato próximo, pelo menos com a psiquiatria que ele conhecia. E ele, a partir das ideias que ele foi me sugerindo, eu encontrei um veio que foi das medicinas integrativas, e aí descobri a homeopatia como um recurso. Mas é mais do que a homeopatia. A minha ideia era buscar uma medicina vitalista, em contraposição de uma medicina mais mecanicista, mais estruturalista, né? Uma medicina mais aberta, mais flexível, mais porosa, mais que realmente entendesse a enorme força da relação médico-paciente. Eu acho que eu consegui compreender isso ao longo da trajetória profissional, então eu já estou formado há 25 anos e eu acho que isso já me deu uma boa experiência clínica. Tem alguns cursos de extensão e de especialização na Argentina, onde tinham pessoas muito qualificadas. Fiquei muito em contato com um dos professores que veio, enfim, me deu supervisão e eu me desenvolvi. Mas eu diria que a questão mais importante é autodidata, assim, você buscar o seu próprio caminho. E a faculdade também, a Faculdade de Medicina da USP, onde eu fiz mestrado, doutorado, e agora acabei de terminar o pós-doutorado, também me deu grande consistência, eu diria, teórica para aquilo que eu queria desenvolver dentro da medicina. A filosofia ficou lá atrás, né, como uma possibilidade, mas um dos primeiros livros que eu li foi um livro de filosofia. Qual? Isso nunca é A Origem da Tragédia, do Nietzsche.
Isso me marcou tremendamente. Depois os pré-socráticos. Então eu fui sempre buscando coisas dentro da filosofia. E eu me desenvolvi um pouco nisso também de forma autodidata. Depois eu tive a oportunidade, durante o processo de formação, de fazer algumas matérias eletivas dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras lá na USP, e também isso me ajudou, quer dizer, retomou um pouco o caminho da filosofia. E toda a leitura que eu fiz nesse período para dar mais base e consistência filosófica à minha pesquisa dentro da medicina, precisou de filosofia também. Então, Bachelard, Canguilhem, autores como Habermas, Richard Rorty, foram autores que também influenciaram esse caminho, essa trajetória. Todo autor, todo poeta, todo aspirante a escritor sabe que um desafio enorme é a construção de um romance. Porque a linguagem romanesca, a linguagem da literatura a partir do romance, é uma linguagem que requer planejamento, requer, não como uma tese, mas ao modo de uma tese. Você tem que ter um roteiro, você tem que ter da onde você parte, para onde você vai. Quer dizer, você tem que ter uma estratégia de elaboração para começo, meio e fim, de uma certa forma. E o desafio é com que linguagem você vai construir esse romance. Então eu sempre quis, de alguma forma, e sempre achei que era um desafio quase impossível, porque eu me conheço, tenho uma autoexigência muito grande e sei como eu gosto de ficar, usando um termo, gosto de ficar acariciando cada palavra até que ela se encaixe. Às vezes você fica encalhado numa estrutura frasal, num parágrafo, 3, 4 dias, quer dizer, é uma coisa muito trabalhosa. Então, assim, se num parágrafo o livro, numa época que eu contei isso sem o manuscrito, ele chegou numa contagem de 103.000 palavras. Então, assim, é um processo muito trabalhoso e artesanal, né? Então, eu sempre quis fazer. Eu não sabia se eu teria a tenacidade e a tempo e de uma certa forma até a energia psíquica para fazer isso. Na verdade, eu tive a ideia dentro de um avião, desse roteiro específico. Eu achei, bom, como eu construiria para falar de tudo que eu quero, religião, política, ética, como é que se coloca tudo isso, como é que se coloca todos os problemas contemporâneos num livro? Então, partindo da minha condição de como cidadão brasileiro, mas judeu, com uma grande preocupação com o problema da assimilação, com reflexões sobre as relações entre médicos e pacientes, como é que eu colocaria todas essas questões que me dizem respeito dentro de um romance? Eu fiz o primeiro roteiro, e aí olhando o roteiro original para como ficou o livro, mudou completamente, mas dava para ver que tinha uma estrutura de capítulos, né, de engrenagem, de como as coisas... Quer dizer, não sei se os outros autores concordam ou não, mas escrever um livro de ficção te toma de uma tal maneira que, como eu coloquei como uma metáfora, se você deixar a tela acesa entre uma teclagem e outra, é perigoso, porque pode ser que os personagens vão se autoconstruindo sozinho dentro da tela, e você chega e já tem novidades ali postadas para você, porque é uma coisa realmente impressionante. Os personagens adquirem características próprias e te drenam para uma situação. Tudo bem, tudo isso é uma grande viagem, mas é uma verdade que eu senti. Você vai se dividindo, né? E tem um exercício muito interessante, que é você se colocar no lugar de uma outra pessoa. Você se transportar ao universo. Então,
No caso do Ian e do Sibelius, que é na segunda parte, quer dizer, o médico e paciente, como não fazer uma linguagem onde predomina só a versão do médico ou só a versão do paciente? É muito difícil se colocar naquela posição. Eu até escrevi um conto sobre isso, mas isso deveria fazer parte da educação médica. Quer dizer, eu sei que tem escolas de clínica baseada em problemas, de resolução de problemas, onde eles tentam fazer isso de uma forma usando a técnica do psicodrama, do Moreno, onde os pacientes se tornam médicos e os médicos se tornam pacientes. Isso é extremamente salutar. Eu acho que os médicos precisam viver a situação dos pacientes. A medicina tem tentado voltar a uma anamnese mais cuidadosa, ao contato mais profundo com o paciente, que tem dado origem a muitos planos e projetos de reumanização da medicina, que, como eu te falei, é quase um pleonasmo, porque é uma relação entre sujeitos, mas isso está sendo retomado de uma forma séria, porque se percebe que por mais tecnologia, por mais intermediação, por mais exames, ou uma medicina baseada em exames, ela não contempla as angústias, não traz para a relação aquilo que deveria existir numa relação médico-paciente. Então a anamnese, a história clínica, não é só uma história da doença, é uma história biográfica que precisa ser traçada para você compreender o sujeito. Isso só pode beneficiar a medicina. Eu não acho que isso seja exclusividade da homeopatia ou das medicinas integrativas. Isso deveria plasmar toda a medicina. E eu sou otimista. Uma hora isso vai acabar acontecendo.